Olá, meus queridos! Estamos aqui hoje, segunda-feira, dia 6/2/2023, caminhando para o quinto dia útil. Oh, meu Deus do céu, que é o dia de alegria de muita gente aí, que é quando recebe salário. Já tô chorando de ter que fazer as compras nesse dia, porque é quando o pessoal vai tudo junto correndo no supermercado e barrota e lota tudo. É momento de alegria para quem recebe, momento de tristeza para quem paga. Ai, 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 ai. Mas faz parte, né? Faz parte. Meus queridos, o mês de fevereiro começou. Mas começou com o pé bem diferente. Como diz a superstição, não começou com o pé direito, que traria sorte. Começou com o pé de azar, um pé de coisa, que é o pé esquerdo. Gente, olha, tirando as superstições, o que eu vejo é a realidade. E a realidade foi que na sexta-feira o dólar explodiu. Explodiu. Por causa do quê? Por causa da fala bendita do presidente da República, senhor Luiz Inácio. Moço, seu Luiz. Ei, seu Luiz. O dólar na sexta-feira subiu 2,03% e fechou em R$ 5,15. Tá um valor bom ainda, mas, gente, tava tão feliz, ele chegando lá nos R$ 5,00, R$ 4,99, chegou aí lá para baixo. Mas olha, não deu alegria, moça. Foi chegar e já arrepiar para cima de novo e lascar tudo de novo. Sabe, parece até maldição. Parece que tem um espírito que pega e fala assim: o quê? O povo brasileiro tá ficando mais rico? O povo brasileiro tá tendo valorização da moeda dele? Que? Não, pera lá que eu vou fazer o homem abrir a boca aqui que rebentar tudo. Olha, eu não sei que maldição que esse país tem, mas, moço do céu, que parece com uma maldição, parece, porque é impressionante a situação que acontece aqui. Não dá paz, é toda vez a mesma história. O que eu sei é que o dólar subiu 2,03. Você sabe o que é isso? Mesmo com os juros da Selic estando 13%, não sei o quê, é como se fosse 2 meses de juros de Selic em um dia. Alguém ganhou 2 meses de Selic, que é altíssima, em um dia. Oscilações assim de 2% não são sadias. Elas não são boas. Quando o câmbio vai subindo devagarinho, não tem problema. Tem problema. Só que você não vê especulação, você não vê riscos. Quando faz movimentos assim, pessoas fazem movimentações para proteção na mesma proporção. Ou seja, especulação não é bom para finanças. Isso aqui é um dos sintomas. Mas se de fato for uma grande dor de barriga passageira, hoje é para voltar a cair. Vamos acompanhar e ver se esse milagre abençoado volta a acontecer. Eu sei que a Bolsa da Europa hoje está também com um pouquinho de dor de barriga, caindo 1,1% nesse exato momento. O DAX em 15.306,307. Mesmo assim, está muito bom. 15.300 é um valor muito, muito, muito bom para a situação da Europa e do jeito que lá as coisas estão. Subiu um pouquinho por causa da inflação, então tem que, de certa forma, acompanhar um teco. Mas muita calma nessa hora. Aqui no Brasil, na sexta-feira, foi um semi-apocalipse. Porque aqui caiu 1,5%, o câmbio subiu 2%, a Bolsa de Valores caiu 1,5% e fechou em 108.523. Agora, tem um detalhe que eu estava vendo e é preocupante, que é em relação às ações que estavam subindo, tipo Azul.
que estava subindo um monte, ontem caiu um monte. Ontem, sexta-feira, caiu um monte. 8,2% caiu. Quer ver outra ação que caiu um monte? Cogna, que estava subindo um monte, caiu 7,1%. Vamos ver outras ações aqui. Eco Rodovias 6,3% caiu. Teve uns par aqui, ó. Teve umas quedas. Gol 7,9% de queda. Rapaz. Lojas Renner 7% de queda. Lupatec 5,6%. MRV 5,7%. Multiplan 4,1%. PDG 7,1%. Ou seja, o que subiu, caiu. Voltou para os 13 centavos aqui, que está ficando esses 13 centavos já faz um tempo. Positivo 4,7%. Qualicorp 6,2%. E assim foi até Sabesp, caiu 4%. Ser Educacional 6,7%. Ou seja, muitas ações aqui, a hora que a gente está fazendo umas análises, muitas ações aqui caiu muito. Petrobras subiu 1,2% e 1,1%. A questão é o seguinte, gente, o que acontece é o seguinte, dentro disso, dentro dessa realidade, o que eu posso falar para vocês? Muitas ações estão subindo um monte e caindo um monte. O que isso representa, o que significa? Vamos lá. Tem um investidor, pessoa civil, que entrou e comprou as ações, porque ela acha que vai subir, ela comprou, sei lá, da Azul. Aí subiu 8%, subiu 8%. No outro dia caiu 8,2%, só que ela comprou quando subiu. Aí ela pega e cai para 8,2%. Moço, e aí? Como é que faz? Perdeu. Só que quando você perde 1%, 2%, 3%, vá lá. Perder 8% quebra qualquer um. Quebra. Se ficar nessas oscilações, tipo subiu 10%, 8%, 5%, 8%, 7%, se ficar nessa brincadeira de 5% a 8%, 10%, eu não dou 3 meses para ver uma infinidade de gente toda falida e quebrada pelo mercado por aí, nas bolsas de valores e na sociedade. Eu vou falar para você, vai aparecer um monte, vai pipocar um monte aí. Isso é bom? Horroroso. Porque significa que a baleia está comendo todas as sardinhas. E depois o mar vai ficar sem sardinha e vai ter gente passando fome porque não vai ter nem sardinha para comer. Pois é. É a metáfora que eu estou criando aqui. Mas, gente, tem que tomar muito cuidado, certo? Tem coisas erradas aí no ar, certo? A Bolsa de Valores está muito especulativa. Ela está demais da conta de especulação. Isso não é bom, isso é ruim. Mas é apostas, é oferta e demanda. Se tem gente querendo pagar mais, sobe mais. Tem gente querendo pagar menos, sobe menos. O problema é que quem perdeu uma vez quer arriscar mais ainda na aposta da segunda para ver se recupera o que perdeu. Normalmente eu falo para as pessoas o seguinte: dinheiro que você perde da bolsa, você perdeu. E eu gosto de usar a técnica do Barsi. Eu comprei ações de uma empresa. Se as ações dela estão lá embaixo, problema das ações dela que está lá embaixo. Eu comprei porque ela estava boa, com preço bom, e eu ganho porcentagens interessantes e boas em relação ao valor que eu paguei. É isso aí. Fora disso, eu não vejo nada interessante. Então, meus queridos, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Hoje é capaz de subir um pouquinho, mesmo porque teve até posse do Mercadante no BNDES. Mas antes da gente entrar nas coisas do Brasil, vamos ver lá fora o que está acontecendo. Infomoney, eu não costumo colocar aqui, mas hoje eu vou colocar. China chama ataque dos Estados Unidos a suposto balão espião de, abre aspas, óbvia reação exagerada, fecha aspas. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que se reservava o direito de tomar novas ações. Meus queridos, eu vou falar uma coisa para você.
está pegando fogo lá fora. Nós brasileiros não estamos percebendo, mas está pegando fogo lá fora. Navios de Taiwan foram perseguidos por navios chineses esse final de semana agora. A coisa está ficando feia. O que a China tinha que mandar um balão para voar ali? Eu estava criando até umas teorias malucas, porque a gente tem que criar várias possibilidades. Será que eles estão analisando se eles soltassem uma bomba, sei lá, de nuclear, para ver qual que é o trajeto e quanto tempo levaria para dar a volta no planeta inteiro a radiação e voltar neles mesmos? Ou para afetar eles? Ou quanto tempo eles teriam para se precaver e se esconder ou tomar suas precauções? E aí? Um monte de coisa, porque não tem lógica. Eu nunca soltei balão, de repente eu solto o balão que vem parar aqui na América, apareceu lá na Colômbia, se eu não me engano, e lá nos Estados Unidos. Qual que é a lógica disso? Em lugares assim separados, qual que é a lógica? O que explica isso? Será que eles estão querendo analisar porque a Coreia do Norte vai fazer alguma coisa? Porque o Irã vai fazer alguma coisa? O que está acontecendo? Alguém vai soltar uma bomba atômica que nós não estamos sabendo? Será que é a Rússia? O que é que está acontecendo? Eu não sei, ninguém sabe. O que se sabe é que não é normal o que está acontecendo, certo? E a Bolsa da Alemanha já está dando o seu sinal, dor de barriga, mas ainda está bem. Tá ótima. Se você for analisar a Bolsa da Alemanha, frente a todas as outras coisas, está maravilhosa. Empresas de tecnologia, uma hora com prejuízo gigantesco, a outra hora mais ou menos. Publicidade em empresas de tecnologia despencou. O Google, por exemplo, despencou a quantidade de publicidade. Despencando a publicidade, despenca o faturamento. Despencando o faturamento, despenca o dinheiro que paga para quem faz vídeos como a gente. E aí? Vai comer o quê? Vai comer o quê? Mato? Vai viver do quê? De ar? Como é que vai fazer? Como é que deixa de fazer? E aí? E a renda das pessoas vai cair? Tá caindo. Todo mundo tá passando dificuldade. E tá piorando cada vez mais. E eu só observo. Ah, gente, eu lembrei do negócio que eu preciso falar pra vocês. Vejam, eu fui indicado por um seguidor para ver o filme O Senhor Ninguém. Chama O Senhor Ninguém. É um filme de 2009. Eu recomendo vocês verem sim esse filme. É difícil de entender. É um filme, eu diria que é um tipo de uma Matrix diferente. É um filme muito diferente. É diferente, não tem como explicar esse filme. Vejam que vale a pena. Ontem eu recebi isso aí, o espiritual falou assim, eu que mandei pra você. Eu falei, eita pleura. Tipo, ó, a seguidora que mandou, mas o espiritual falando, eu que pedi pra seguidora mandar pra você. Toquei o coração da pessoa pra escrever e mandar pra você. E eu peguei e vi, eu não consegui nem ver Fantástico, sei lá que tá passando à noite, tive que ficar vendo ontem. Mas não vi nada, só fui ver esse filme, foi acabar longe, nossa, acabou tarde da noite. Mas eu vi, mandaram ver, eu vejo. Moço, interessante, hein? Vale a pena vocês dar uma bisoiada nisso aí, só eu já ia esquecer. Então, meus queridos, essa questão da China é para ficar de olho grande, porque alguma coisa já está acontecendo. A Turquia estava vendendo coisas para a Rússia. Os Estados Unidos já tá ficando bravo com a Turquia, falando que vai ter algumas restrições, que onde se viu um negócio desse. Porque a Turquia não sabe se ela vai para lá ou vem para cá. A Turquia tá ali, eu não sei para onde que eu vou. Eles estão querendo que eu escolha um lado, mas eu não quero escolher lado nenhum. É o que vai acontecer com o Brasil. Se eu for para um lado eu tô lascado, se eu for para o outro eu tô lascado, então eu não quero escolher lado nenhum. E aí? Rezemos com força. Vamos lá, notícia um pouco melhor, se a gente pode assim dizer. Infomoney. Esse é o jeito lado PT de ser que funciona. Vamos ver um lado que funciona. Ação conjunta. Febraban convoca setor privado a construir com o governo novo arcabouço fiscal. De acordo com o presidente da entidade, o país tem uma agenda de reformas que precisa ser retomada o quanto antes. E para isso chamou a Febraban, que é o tipo de um representante de todos os bancos, setor bancário,
convocando o setor privado para construir um novo reforma fiscal. Eles chamaram de arcabouço fiscal, mas uma nova reforma fiscal. Isso sim tem que ser, e não sair da cabeça do Haddad. É muito melhor sair da sociedade do que da cabeça do Haddad. Isso sim traz muito benefício do que... Isso é o PT antigo que eu conhecia lá atrás. Isso funciona, parabéns pela iniciativa. Isso a direita tem que aprender e usar em benefício. Não um especialista, não, porque eu sou ministro, tal, dono, sei lá, do banco XYZ, que eu sou não sei o quê. Então eu vou criar uma reforma fiscal, uma reforma não sei do que, uma reforma não sei o que lá. E aí você vai ver a reforma e fala assim, moço, isso aí não é reforma não, isso aí é um puxadinho, moço, isso aí não tem condição. Isso aqui não é reforma não, isso aqui é pegar e passar cal na parede, isso achando que tá reformando. Não, você tá maquiando a coisa aí. Então, dito isso, eu falo para vocês que essa situação aqui é muito boa, vai ajudar a Bolsa de Valores a subir. E junto com isso, saiu no Folha de São Paulo: reforma reduz tributação sobre consumo dos mais pobres e eleva dos mais ricos, mostra estudo. Quando você vai ver um estudo, você fala assim, nossa, vão cobrar agora uma fortuna dos ricos para poder dar benefício para os pobres. Olha só o estudo, como é que está aqui, muito bem feito. Parabéns também. Então tem um estudo do CLP que chama Centro de Liderança Pública, mostra que as propostas de reforma tributária do consumo em discussão no Congresso reduzem a carga para 96% dos brasileiros e eleva a renda de todos os consumidores, principalmente dos mais pobres. Qual que seria a reforma? Presta atenção para vocês verem como é que é boa, não é ruim. A reforma reduziria a carga tributária do consumidor de 35% para 31,5% entre as pessoas que estão na base da distribuição de renda. Já entre os 2% mais ricos da população, ela subiria de 31,6% para 32,2%, ou seja, 0,6% de subida para os mais ricos, para os 2% mais ricos. Ou seja, um valor muito pouco para quem é muito rico, que não vai pesar e nem assustar, só que uma queda super de expressão que vai ajudar muito os pobres. Muito bom. Eu estava dando uma olhada nisso daqui, isso sim é uma proposta, isso sim é uma coisa que deve ser passada. Meus queridos, como eu disse em tudo, para tudo tem um lado bom e um lado ruim. Não existe algo 100% perfeito. O Bolsonaro tinha qualidades que o Lula não tem. O Lula tem qualidades que o Bolsonaro não tem. Que é como se fosse conversas exteriores, internacionais. O Lula tem uma praticidade para conversar com gente de outros países que é fora do comum. Coisa que o Bolsonaro não tinha. Então um complementa o outro, mas um não trabalha com o outro. Agora tenta imaginar se um trabalhasse com o outro, se a coisa fluísse, como é que seria? Muito melhor. Mas não é. Então um faz daqui, o outro faz de lá e um é contra o outro, que fica um segurando a coisa do outro. Quando o Bolsonaro estava governando, a esquerda do governo atual só pegava e criticava e falava não, desaprova, e o governo não andava. Agora, ao contrário, vai fazer a mesma coisa e o governo não anda de novo. Sabe? São situações que tem que parar de existir, senão nós estamos lascados. E nós também não podemos pegar e falar assim, olha, mas o presidente é ruim, tudo bem. Ele faz coisa errada, fiscaliza, pega, prende e bota, porque tem condenação do homem em andamento ainda. Ou vocês acham que cancelou todos os coisas? Jurídico? Não. Só se amanhã ou depois arquivar todos os processos, mas até então eu desconheço que está arquivado.
Está em processo de reinicialização. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, pois não acabou. Então tem coisas boas e maravilhosas acontecendo. É só o PT, o governo da esquerda que está atual, porque é um governo de coalizão, né? Porque não é só o PT, vários partidos juntos. É só eles pegarem e segurarem o Lula de ficar fazendo oposição, campanha política, populismo, não ficar falando de economia, fala o mínimo possível, não toca nesse assunto. E eu cantei a bola aqui como que tinha que fazer, e o Michel Temer falou a mesma coisa que eu falei. O Michel Temer falou igualzinho o que eu falei aqui. Igualzinho, nem mais nem menos, impressionante. Eu fiquei até assustado, falei, olha, tô em ressonância com o homem. Ou ele comigo. Interessante. Vamos lá. CNN. Governo estuda isentar a cobrança de imposto de renda para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. Em vez de pegar e colocar o limite do imposto de renda em um valor que de tempo em tempo tem que ficar votando, coloca como compulsório 2 salários mínimos para cima. Por quê? Porque num reajuste do salário mínimo, eu não preciso sair correndo para fazer do imposto de renda. Porque as pessoas que ganham até 2 salários mínimos estão lascadas, estão em desespero porque tem que fazer imposto de renda, está perdendo o salário. O reajuste que deu de salário mínimo está sendo comido pelo imposto de renda. Então, tipo, tô dando R$20 de reajuste do salário mínimo, só que o imposto de renda tá arrancando esses mesmos 20 que eu tô dando. Qual que é a lógica? Não nenhuma. Ótima decisão, porque é próximo, o valor é próximo e não afeta monstruosamente tanto as contas públicas, mas já alivia enormemente o bolso dos trabalhadores pobres que ganham até 2 salários mínimos. Vocês me desculpam, mas ganhou até 2 salários mínimos, está no nível de pobreza. Somos tudo pobre, irmão. Vocês estão achando que eu ganho o quê? Um monte? É tudo pobre igual nós. Estamos aqui tudo junto. Olha, quem me dera, hein? Olha que eu já fui um cara que ganhou bem. Vai vendo. Essa espiritualidade, rapaz, vai força a gente pegar e andar para trás, rapaz, da matéria, né? Que é uma coisa impressionante. Eu mesmo, às vezes eu fico me olhando e falo assim, eu acho que eu sou meio doido. Mas tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. O lado bom é que a gente vai melhorando espiritualmente. E a meta é nunca mais precisar voltar para esse planeta. O lado ruim é que nós vamos passando mais dificuldade, mas é experiência, né? Vamos deixar fluir, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Antes represar agora, porque lá na frente eu colher os frutos, do que eu ficar colhendo os frutos desde já e depois me lascar lá, né? Mais ou menos assim? É. Vamos lá. O que teve mais aqui na CNN? Então foi matéria da CNN e outra matéria da CNN. Com presença de Lula, Alckmin e Dilma, Mercadante toma posse no BNDES nesta segunda-feira. Opa, hoje então o homem toma posse. O presidente da República quer que a instituição tenha mais paciência e competência para emprestar dinheiro aos governadores. E a fala do Mercadante, que é formado em economia, foi incrível no final da semana passada. Porque ele pegou e falou, olha, o BNDES não pode sair assim, soltando dinheiro, porque isso impactua na Selic. O Lula meteu o porrete no presidente do Banco Central e o Mercadante foi lá e apaziguou e falou, não, eu estou em ressonância com o presidente do Banco Central. Olha só que coisa interessante, que coisa abençoada. E posso falar para você? Do BNDES para o Mercadante ser o próximo presidente do Banco Central é um pulinho. É o que está mostrando o caminhar acontecer. O Mercadante já vai dar indícios e já vai fazer ressonância para poder pular no Banco Central
na próxima candidatura, na próxima nomeação e nas coisas. Então ele vai fazer um negócio ísimo em ressonância com o pessoal do Banco Central e vai ser uma benção terrível. Vai ser uma benção terrível, não, uma benção abençoada, né? Benção terrível não dá, né? Então, hoje o mercado diz que vai ser coisa interessante, mas tem alguns ruídos por aí. Vamos lá. Poder 360. Embaixador da União Europeia, não é da França, amiguinha, não é da Inglaterra, não é da Alemanha, não é da Espanha nem de Portugal, é da União Europeia, é do Grupo União Europeia. Embaixador da União Europeia, saiu aqui no Poder 360. No Brasil, compartilha críticas a Lula. Olha só, hein? O embaixador da União Europeia, Ignácio Ibanez, compartilhou nesse domingo, ontem, no Twitter, um artigo sobre a atitude do presidente Lula. A postagem em questão era em relação a regimes autoritários de esquerda que o presidente trouxe em seus discursos desde que assumiu na presidência. Ibanez, o embaixador da União Europeia, compartilhou o artigo da Folha de São Paulo, escrito por Demetrio Magnoli. O colunista analisou o discurso do presidente eleito na Comunidade dos Estados Latino-Americanos, ECELAC. Então tá lá na nota. Abre aspas. O tempo passou na janela e só Carolina não viu. Fecha aspas. Demetrio Magnoli. No texto, o Demetrio destacou a falta de crítica com destaque sobre Venezuela, Cuba e Nicarágua. Demetrio afirmou que o presidente perdeu a oportunidade de dar voz para as eleições livres na Venezuela. De acordo com ele, faltou uma abertura política em Cuba e o fim da repressão no governo Ortega da Nicarágua. Depois de ter publicado a reportagem, o embaixador enviou uma nota ao O Globo em relação às notícias que apareceram em O Globo. Eu gostaria de ressaltar que em minha conta pessoal no Twitter, eu tenho o hábito de retweetar as opiniões de outras pessoas que não são necessariamente as minhas. Isso foi o que eu fiz ao retweetar o artigo mencionado. Tirar de lá uma opinião ou uma crítica específica não corresponde à realidade. O discurso de Lula foi caótico, garantir a união no Brasil e não consegue do ponto de vista verbal. Ou seja, a União Europeia pegou e falou o seguinte: tá maravilhoso, mas não diga que tá lindo, que tá perfeito a situação de Cuba, Nicarágua e Venezuela, pois não está. Pois aquilo é um regime de ditadura e não de mentira de ditadura, é de ditadura mesmo. Então, Lula, presta atenção aí, o irmão radical não está sendo engolido pela União Europeia. E aí? E aí pergunto eu. Dentro disso, voltou a ventilar de novo, para a gente já encerrando, na CNN a seguinte situação. Michel Temer, que foi nosso presidente da República, diz ser importante falar sobre semipresidencialismo no Brasil e superar traumas. Em Lisboa, o ex-presidente afirmou que é preciso deixar os espinhos para trás e que o sistema político português poderia trazer tranquilidade absoluta ao Brasil. Em evento em Lisboa, ele diz que a adoção de um sistema semipresidencialista e diz que o Gilmar Mendes, também presidente da conferência, é entusiasta da ideia. Eu lembro dele falando sobre isso daí. É importante falar sobre a importância do semipresidencialismo que existe aqui em Portugal. É isso que precisamos no Brasil. O Gilmar é um grande fã dessa ideia. É importante, então, falar sobre a importância de uma reforma política no Brasil, disse o ex-presidente. Professor, o que você acha? Você acha que é bom? Você acha que é ruim? Posso falar para você? Eu diria o seguinte. Eu diria que o interessante não seria ser um semipresidencialismo.
mas deveria ser um semi-parlamentarismo. Você vota no presidente da República, mas quem decide de coisas mesmos tem que ser o primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro, junto com o Congresso, tem as decisões. Primeiro-ministro junto com o Congresso. E os parlamentarismo, porque é os parlamentares que decidem tudo. E o presidente ficar não só como uma figura demonstrativa que não faz nada. Ele ter o seu poder de pegar e gerenciar e gerir todos os ministérios. Então, assim, o presidente deveria, como presidente que é hoje, gerir todos os ministérios, mas as decisões de decretos, qualquer coisa que for de decreto, qualquer decreto que ele quiser fazer, qualquer um, criação de ministério novo, descriação de ministério outro, parlamentarismo, tem que ser votado pelo Congresso. Aí você faria com que o Congresso se tornasse um Congresso ativo, que tivesse que ficar votando coisas e demandando coisas todos os dias. Nós iríamos deixar... É próximo de semipresidencialismo. Se você for analisar, é a mesma coisa. É semi-parlamentarismo e semipresidencialismo é a mesma biroca. Vê a mistura entre parlamentarismo com o presidencialismo. A verdade é essa. É o meio, é o caminho do meio. Vocês lembram que eu falo? Caminho do meio, caminho do meio. Então eu acredito que funcionaria sim. Pode ser usado de exemplo, sim. E não custa tentar, porque do jeito que está uma porcaria, não anda nada, tudo travado, as reformas não funcionam, as coisas não funcionam, e o Congresso precisa trabalhar, porque esse povo fica do jeito que está. É pra votar um negocinho no ano inteiro, um ano inteirinho para votar um negocinho, não dá, né? Não dá. Meus queridos, uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.